dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o resumo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Viva apaixonadamente e envolva a sua vida, o seu trabalho e as pessoas que você ama com todo o seu amor. Hábitos alimentares recomendados. Bora entender esse tema? Vem comigo. Mastigue bem os alimentos. Mastigue cada bocado do alimento de 30 a 70 vezes. A mastigação libera uma secreção abundante de saliva e uma enzima, que se liga facilmente ao suco gástrico e à bile. Além de ajudar no processo da digestão, mastigar bem os alimentos aumenta os níveis de glicose no sangue, o que suprime o apetite e reduz a fome. A mastigação também ajuda na absorção eficiente, mesmo quando a quantidade de alimento é pequena. Coma grãos orgânicos sempre que possível. Arroz integral, grãos e leguminosas integrais são muito bons e os alimentos fermentados são ótimos. Coma leguminosas todos os dias. Elas contêm mais proteína do que carne, além de vários elementos como vitaminas, minerais e selênio. Coma somente carne de animais com a temperatura corporal inferior à sua. Comer carne de animais com temperatura corporal elevada, como carne bovina de aves, não faz bem à saúde, pois esse tipo de gordura se solidifica na corrente sanguínea dos seres humanos. É muito melhor comer carne de animais de baixa temperatura corporal, como os peixes, já que esse tipo de óleo se liquefaz em nosso organismo e limpa as artérias em vez de obstruí-las. Evite comer ou beber antes de ir para a cama à noite. É importante fazer uma última refeição 4 ou 5 horas antes de dormir à noite. Quando o estômago está vazio, a alta concentração de ácido mata bactérias Helicobacter pylori, bem como outras bactérias ruins, criando um ambiente intestinal equilibrado e favorável à autocura, resistência e imunidade. A restrição de líquido e alimento antes de ir para a cama ajuda a evitar problema de refluxo de ácido e apneia do sono. Beba de 8 a 10 copos de água de boa qualidade por dia. É importante encontrar o ritmo e o horário certo de beber água. Beba de 2 a 3 copos pela manhã ao levantar-se e de 2 a 3 copos 30 minutos a 1 hora antes das refeições. Não se deve beber água durante e nem após as refeições, pois as enzimas digestivas seriam diluídas. Se a ingestão de líquido durante ou após as refeições for inevitável, não deve passar de meio copo. A água de boa qualidade é isenta de substâncias nocivas ao organismo humano, como o cloro. Ela tem pequenos agrupamentos de moléculas e o equilíbrio adequado de minerais, como cálcio, magnésio, sódio, potássio e ferro. Seu pH deve ser superior a 7,5 ou ligeiramente alcalino, e o conteúdo de cálcio oxidado não deve ser grande. Em resumo, a água de boa qualidade é aquela capaz de eliminar radicais livres por meio da antioxidação. Coma carboidrato de qualidade. Os carboidratos são de fácil digestão e absorção e constituem uma fonte imediata de energia. Os carboidratos de boa qualidade contém fibras alimentares, vitaminas e minerais, bem como todos os elementos que contribuem para a eficiência do metabolismo celular, do fluxo sanguíneo e da eliminação de resíduos. Os carboidratos de qualidade excelente, quando absorvidos e digeridos para gerar energia, produzem água e dióxido de carbono. Eles não produzem toxinas ou resíduos como os da proteína ou gordura metabolizada. Como o seu metabolismo não produz resíduo no sangue e não exige grande gasto de energia para ser digerido e absorvido, o carboidrato é a fonte ideal de energia para atividades de resistência. Algumas fontes de carboidrato de alta qualidade: açúcar não refinado ou mascavo, cevada não refinada,
trigo sarraceno, milheto, milho, amaranto, quinoa, pão integral, trigo sarraceno puro, japonês moído, a partir de grãos não refinados. Escolha a gordura de sua alimentação com critério. A gordura é classificada com base em sua origem, vegetal ou animal. Os óleos vegetais incluem óleos de oliva, soja, milho, gergelim, semente de colza, açafrão e farelo de arroz. As gorduras de origem animal incluem manteiga, banha de porco, gordura bovina e óleo de peixe. A classificação de gordura também pode ser feita segundo o seu conteúdo de ácidos graxos, saturados ou insaturados. Os ácidos graxos saturados, como ácido esteárico e ácido palmítico, são abundantemente na gordura animal. Os ácidos graxos insaturados são encontrados nos óleos vegetais na forma de ácido linoleico, linolênico e aleico e araquinodônico. Os ácidos linoleico e araquinodônico são chamados ácidos graxos essenciais ou vitamina F, e como não são produzidos pelo organismo, precisam ser obtidos dos alimentos. A gordura animal promove o acúmulo de resíduo, levando à arteriosclerose, à hipertensão e à obesidade. Os alimentos naturais, como arroz integral, semente de gergelim, milho e soja, contêm cerca de 30% de gordura e constituem uma fonte muito rica de gordura que o organismo necessita, do que o óleo refinado, pois o seu metabolismo não sobrecarrega o pâncreas nem o fígado. Além disso, os óleos vegetais limpam os resíduos, como o colesterol, e previne a aterosclerose, preservando a flexibilidade das células e dos vasos sanguíneos. Os óleos vegetais vendidos como óleos para salada são tratados quimicamente e não são recomendados. Coma óleo de peixe. O óleo de peixe faz bem para o cérebro. As elevadas concentrações de DHA encontradas no óleo de peixe foram relacionadas a habilidades matemáticas e outras. Embora os efeitos do DHA no sistema cerebral ou nervoso não sejam especificamente compreendidos, postula-se que o DHA reduz o risco de demência ou doença de Alzheimer. Alguns estudos mostram que o ômega 3 diminui o triglicéridos, reduzindo a incidência de coágulo sanguíneo. Reduza sua dependência de medicamentos modificando sua alimentação e fazendo exercício sempre que possível. A dependência de medicamentos, mesmo que não são vendidos como receita médica, pode ser prejudicial ao organismo, porque eles exigem demais do fígado e do rim. Muitas doenças crônicas como artrite, gota, diabetes e osteoporose pode ser controlado com alimento e exercício. Coma alimentos ricos em fibra para a eliminação adequada e para a preservação de doenças relacionadas à idade. As fibras alimentares são encontradas em uma grande variedade de alimentos, principalmente nos de origem vegetal, como verduras, legumes, vegetais marinhos, frutas, grãos não refinados, cereais e cogumelos. Os vegetais marinhos desidratados contêm uma quantidade de fibra alimentar que corresponde a 50% ou 60% do seu peso. A ingestão de fibra alimentar na forma de grânulo, cápsula ou líquido não é recomendada. Esses suplementos podem interferir na absorção de outros nutrientes, resultando em doenças. Os micronutrientes são milagrosos. Os micronutrientes incluem vitaminas, minerais e aminoácidos. O termo micro refere-se à menor quantidade necessária em comparação com as exigências macro de carboidrato, proteína, gordura e fibra alimentar. Os micronutrientes são essenciais à preservação da saúde, ao equilíbrio mental e emocional e à prevenção de doenças. O organismo precisa de determinadas quantidades desses nutrientes, que são denominadas consumo diário, recomendados RDA.
O RDA representa a quantidade mínima necessária para evitar doença. A exigência, no entanto, varia de indivíduo para indivíduo, dependendo da alimentação, do estilo de vida de cada um. Mesmo ingerindo todos os dias a mesma quantidade de um mesmo tipo de alimento, com o mesmo número de calorias, a quantidade de nutrientes absorvidos e excretados dependerá do estado emocional, mental e físico do corpo naquele dia. Uma alimentação saudável e natural na proporção adequada não é garantia de ingestão de quantidade suficiente de vitaminas, minerais ou aminoácidos. Use suplementação com moderação. É importante comer alimentos naturais que estejam equilibrados e sincronizados com o biorritmo de cada um. Vários estudos demonstram que a suplementação de micronutrientes podem minimizar as doenças relacionadas à idade e melhorar o índice de cura de câncer, cardiopatias e doenças crônicas. É justamente o trabalho de equipe de todos os nutrientes que contribui para a nossa saúde. A ingestão de 2 ou 3 nutrientes com vitaminas e minerais, enquanto se excluem ou minimizam outros, impossibilitará a preservação da saúde, bem como a prevenção das doenças relacionadas à idade e a redução do processo de envelhecimento. O consumo de altas doses de uma vitamina ou mineral específico, dentre os nutrientes essenciais, pode ter efeito positivo para algumas pessoas e negativo para outras. As vitaminas solúveis em água, como A, D, E e K, ficam armazenadas no fígado e na gordura corporal, portanto, não é necessário tomar esses suplementos todos os dias. As vitaminas solúveis em água, que são as vitaminas do complexo B e vitamina C, dissolvem-se nos líquidos corporais e são excretadas na urina. Por isso, a ingestão diária dessas vitaminas é importante, embora a dose necessária seja bastante pequena. Algumas pesquisas indicam que o exagero de suplementos podem ter efeito negativo sobre o sistema imunológico, além de aumentar os radicais livres e estimular a alteração na gordura encontrada no fígado, no coração e nos rins. Ao mesmo tempo em que eu recomendo a suplementação de micronutrientes, os achados dessas pesquisas não devem ser desprezados, portanto, sugiro moderação, autoconsciência e cuidado. Dê saúde para você e para quem precisa. Continuaremos com o nosso estudo no próximo vídeo. Até mais.